Bom dia, paz seja com todos. A reflexão de hoje se encontra em Mateus 17:20, que diz assim: Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhe digo a verdade: se tiver fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui, e ele moveria. Nada seria impossível para vocês. Que a gente vê um relato de Jesus com os discípulos, né? Que os discípulos dele não conseguem tirar um demônio, né? Os versículos anteriores vai falar, né? Que Jesus ele cura um menino endemoniado, né? Então seria uma legião de demônio. Mas os discípulos tentam expulsar ali, mas não conseguem. Aí eles fazem essa pergunta para Jesus. O porquê, no versículo 19 eles falam o porquê que eles não conseguiam, né, tirar, expulsar o demônio. Aí Jesus fala, por conta da fé pequena, né? E é comparada a um grão de mostarda. E aí eu me pegava muito com isso, né? Quando eu ouvia falar, nossa, minha fé é comparada com um grão de mostarda. E quando eu vi o grão de mostarda, eu falei assim, meu Deus, a minha fé é muito pequena, muito pequena. É, aí eu com a minha ignorância espiritual, que não tinha um entendimento ainda, né? Eu falo assim, com todo o perdão da palavra, eu falo assim, nossa, minha fé é inútil, né? Minha fé é tão inútil que é se comparada a um grão de mostarda. Até o dia que o Espírito Santo me conduziu, né, a esse versículo e me trouxe um outro entendimento, né? Que o grão da mostarda ele é o grão mais pequeno que tem, né, entre os grãos. Mas quando ele cresce é uma das árvores mais grandes. Então o que Jesus queria passar para os discípulos, o Espírito Santo passou ao meu coração, né? Se a gente tiver, né, ali, se eu tiver a fé, mesmo que for do tamanho de um grão de mostarda, e alimentá-la, e regar, e cuidar dessa minha fé, ela pode se tornar uma fé grande, né? Ela pode se tornar uma fé que move montanha, né? Uma fé que vai além daquilo que eu vejo, vai além daquilo que eu acredito, né? Então eu não sei como é a fé de vocês, mas se você tem uma fé ali do tamanho do grão de uma mostarda, se comparado a um grão de uma mostarda, alimente. Como que você pode alimentar essa fé? Atrás de leitura da palavra, oração, jejum, busca intensamente todos os dias a presença do Senhor. Pede para Ele, Senhor, me ajude. Senhor, me dê discernimento para entender o que é certo, o que é errado, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Me dê discernimento para entender tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, né? E eu sempre falo isso para Deus, né? Senhor, me dê discernimento para entender o seu propósito na minha vida. E aí a sua fé ela vai se tornar uma fé gigante. Então, quando a pessoa falar para você que a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, se alegra com isso e faça dessa pequena fé uma fé enorme, para que você venha viver, né, o sobrenatural de Deus, para que você venha viver o profundo de Deus na sua vida, né? E não permita que a circunstância, né, as diversidades que a vida nos traz, impeça de você viver o propósito de Deus na sua vida. Entendendo que sem o processo não existe o propósito. Você vai passar pelo processo com a sua fé pequena. Mas quando você for viver o propósito, a sua fé vai estar enorme. Eu declaro isso sobre a sua vida. Se você que tem uma fé pequena, uma fé que é comparada a um grão de mostarda, e está numa dificuldade, está numa luta, eu declaro sobre a sua vida que quando você passar por esse processo, a sua fé vai ser enorme, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o versículo
21 fala assim, né? Mas se espécie não sai se não tiver oração e jejum, né? Falar um pouco sobre o jejum, né? Tem demônios, casta de demônio que não saem somente com oração, mas com jejum também. Então venha buscando esse relacionamento de jejum com o Senhor, né? Para que assim Ele te use conforme a vontade dele. Deus abençoe, tenha uma ótima semana.